grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de comer, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e não preciso ir vê-la. Preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga todos os pobres, aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. E ainda há lugar. E ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite de Santa Ceia por estarmos na tua casa. Senhor, obrigado por cada vida, por cada irmão que adentrou por estas portas, pelos irmãos que estão acompanhando pela internet. Pai, que a tua graça, a tua unção, o teu poder esteja sobre nós nesta noite. Usa-me como um canal de bênção, ó Pai, para trazer a tua palavra que o Senhor já colocou no meu coração, para compartilhar o coração da tua igreja, Senhor. Faça assim, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, pode se assentar, queridos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ainda há lugar na sala do banquete. Vou falar de novo para você guardar. Ainda há lugar na sala do banquete. Às vezes convidamos um irmão, um amigo, para um jantar, para vir à nossa casa, para um momento de comunhão, mas ele não está querendo participar, não está querendo ir, e ele começa então a dar desculpas. Não, eu vou ter um compromisso, não, eu tenho que acordar cedo, não posso ir, e ele começa a dar várias desculpas. Mas quando nós recebemos um convite, do qual nós gostaríamos muito de ir, irmão, você pode ter o compromisso que for, você vai dar um jeito de ir. Ou eu vou ter um negócio para resolver, eu vou chegar um pouquinho atrasado, mas eu vou, porque você quer ir. Isso chama, sabe o que, irmão? Prioridade. Prioridade, irmãos. E às vezes nós priorizamos aquilo que não é importante. Nós precisamos aprender a priorizarmos aquilo que é importante. Irmãos, aqui esse texto que nós lemos está dentro de um contexto, e nós não podemos pregar o texto sem analisarmos o contexto, porque senão eu vou pregar o que eu quero pregar. Mas quando nós analisamos o contexto, nós pregamos o que a palavra quer falar. Então, irmãos, assim, nós gostamos de aprender da palavra, nós gostamos de ouvir sobre a palavra, nós gostamos de ouvir o que o Senhor quer falar conosco sobre a palavra. Ouvir um testemunho é bom, edifica. Ouvir, irmãos, experiências são boas, edificam, mas o que nos alimenta é a palavra. É a palavra. Para quem iremos nós?
Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aliás, Ele é a palavra de vida eterna. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Então nós precisamos aprender, entender e compreender a palavra. Jesus foi chamado para um jantar, para um momento de comunhão, um momento de estar na casa de alguém para se alimentar. E esse alguém era um fariseu. E aqui vai dizer o texto, aí no versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 14, vai dizer assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. Olha aí, irmão, de vez os abençoados comer o que está na mesa, ficaram olhando para Jesus, observando-no atentamente. À frente de Jesus, tinha um homem doente, que estava com barriga d'água. É onde que a pessoa fica retendo líquido e ela fica toda inchada, as juntas, fica tudo cheio, irmão, de água, não consegue se movimentar. Na frente de Jesus tinha esse homem aí doente. E Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei. Então perceba que a casa estava cheia, não estava pouca gente, estava cheia de pessoas. Ali tinha doutores da lei, tinha os fariseus, os escribas estavam todos ali. E Jesus perguntou aos fariseus, aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Oh, glória! Jesus é poderoso, irmãos, Ele tem poder para curar, glória a Deus. Eu creio que Jesus tem poder para curar, irmão. Ele cura da alma, Ele cura as nossas doenças, as nossas feridas, porque Ele já levou sobre si, na cruz do Calvário, as nossas dores, aleluia, glória a Deus. Versículo 5, então Ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada responderam. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola: quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passa para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Chegou num lugar, irmão, senta na última cadeira, porque se a pessoa quiser te honrar, vai te chamar para frente, e aí você vai ser honrado, porque diz aqui a palavra do Senhor: pois os humilhados serão exaltados. É isso? Não é, irmão? Por isso que é importante a gente ler a Bíblia assim, bem devagarzinho, para a gente entender. Olha o que está dizendo: pois todo o que se humilha, não é o humilhado vai ser exaltado, é todo o que se humilha. Sabe o que é se humilhar? Eu tinha que estar lá na frente, mas eu vou sentar lá atrás. Eu tinha que ser o primeiro, mas eu vou ser o último. Todo aquele que se humilha, Deus exalta. Todo aquele que se humilha na presença do Senhor, Deus exalta. Por isso que Pedro vai dizer: humilhe-se debaixo da onipotente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então o texto está dizendo aqui: pois todo aquele que se humilha, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então Jesus disse aos que tinham sido convidados: quando você der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se fizer, eles poderão também,
por sua vez, convidá-lo, e assim será recompensado. Olha a instrução de Jesus. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Tendo dito isso, Jesus contou esta parábola, a parábola do grande banquete. Esta parábola também aparece lá em Mateus capítulo 22, do versículo 11, do 1 ao 11. E ele vai dizer ali, irmãos, que já estava tudo pronto. Já tinham matado o boi, já tinham feito todas as coisas, já estava tudo preparado. Mas os convidados tinham sido convidados com antecedência. Hoje é assim, né, irmãos? Quando você é convidado para um casamento, o buffet manda para você lá um convitezinho lá, para você confirmar a tua presença ou não. E eles já tinham confirmado, estaremos aí no dia da festa, nós vamos estar juntos, vamos estar celebrando aí. Disseram que estariam, mas no dia arrumaram outros compromissos, outras desculpas. No começo disse sim, mas depois não dá. Quantas vezes, irmãos, nós não vemos isso nos dias de hoje? As pessoas disseram sim para Jesus, desceram as águas, se tornaram até obreiros na casa do Senhor, aceitaram o convite do Senhor, mas no meio da caminhada abandonaram as coisas de Deus, abandonaram o Senhor. Muitos começaram, irmãos, mas desistiram com o passar do tempo. Foi tudo ficando mais importante do que a igreja. Foi tudo ficando mais importante do que as coisas espirituais. As prioridades começaram a ser as outras coisas. E as coisas de Deus secundárias. É o que está acontecendo aqui nesta parábola. É o que o Senhor está dizendo. O convite foi dado. O convite para que todos estivessem ali na festa foi dado. Porém, eles começaram a dar desculpas. Não, hoje não vai dar. Hoje eu não posso. Não, outro dia eu vou. Estou ocupado. Não vai dar. Sabe, irmãos, o que faz a gente amar mais Jesus é porque quando a gente conhece a palavra, começa a ler a palavra, começa a mergulhar na palavra, a gente vai encontrando coisas que faz a gente amar mais ainda Jesus. Porque aqui nessa parábola, irmã Nena, em nenhum momento ele falou, então eu vou cancelar a festa. Acho que eu faria isso, irmão. Mandei o convite, chegou no dia da festa, todo mundo começou a dar desculpas. Não vou, não vai dar, tem um compromisso. Outros nem dão satisfação. Não, vamos cancelar a festa, Uel. Cancela. Põe lá bem grande no Facebook, cancelado. Mas Deus não fez isso. Sabe o que Ele fez? Ele refez a lista. Já que os convidados não querem estar na festa, eu não vou cancelar a festa, eu vou refazer a lista. Eu vou colocar outras pessoas no lugar daquelas que não quiseram estar, aonde deveriam estar. Irmão, o Senhor não te despreza, o Senhor não te abandona, o Senhor não te deixa. Ele conta contigo, Ele não vai te abandonar jamais. Ele continua contigo todo o tempo, todo o tempo. Nenhum momento, irmãos, Ele pensou em cancelar a lista. Sabe por quê? A comida está preparada, as bebidas estão preparadas, o local já está arrumado, já está preparado, os DJs, os músicos já estão preparados, está tudo pronto.
Sabe o que está faltando? É só o evangelho chegar a todos os cantos da terra, até os confins da terra. Aí então o Senhor virá buscar a sua noiva. Aí então o Senhor virá buscar a sua igreja, para que todos nós possamos estar com Ele lá no grande banquete, celebrando. Aonde, irmão, a alegria, a felicidade vai ser diária. O banquete não vai ser só um dia, só uma semana, só um mês. Não, o banquete vai ser eternamente, irmãos, porque está aonde Jesus está. É uma grande celebração, é uma grande festa. Irmão, vai passar essa tribulação e logo nós estaremos lá no grande banquete, celebrando eternamente na presença do Senhor. Todo trabalho, todo dinheiro não vai ser cancelado por causa dos indignos. Não vai ser cancelado por causa daqueles que não estão aceitando o convite do Senhor. Já está tudo pronto. O povo estava com um compromisso, mas nas coisas erradas. Tem compromisso, mas nas coisas erradas. Priorizam, mas as coisas erradas. Enquanto nós devemos primeiro priorizar as coisas de Deus. Priorizar a presença de Deus. Ah, se der tempo, pastor, eu vou lá na ceia. Não, pastor, se der tempo, eu vou lá na oração. Não, pastor, se der tempo, eu vou fazer. Só se der tempo, tá, pastor? Mas aí nós lemos aqui o texto, no versículo 23. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa seja cheia. Porque o Senhor já está tudo preparado lá no céu, irmãos. Jesus está aqui, falando uma coisa natural, porém com fundo espiritual. Ele estava falando aqui para os fariseus, para os doutores da lei, porém com fundo espiritual. Ele estava trazendo aqui uma comparação do que vai acontecer lá no céu. O grande banquete já está tudo preparado. O Senhor já preparou todas as coisas, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, graça, para nos dar a salvação, para nos levar para o céu. É isso que Ele está trazendo aqui na palavra. Ei, já está tudo preparado, já vou pagar o preço. Jesus morreu, pagou o preço. A salvação agora é de graça, aceita, porém não é barata. Nós temos que estar dando valor na graça de Deus. Não adianta, porque a Bíblia vai dizer: aonde aumentou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, por causa disso, eu vou ficar pecando? Não, não faça assim. Não faça assim, porque o Senhor já nos perdoou e nós reconhecemos o sacrifício da cruz. E nós já não andamos mais no pecado. Pecamos, mas não vivemos mais no pecado. Pecamos, mas não somos mais fruto do pecado, porque o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Oh glória, Deus quer, irmãos, que todos, todos, mas o meu marido tribulado, todos, a minha mulher briguenta, todos, meu vizinho perturbador, todos sejam salvos. Todos sejam salvos. O convite aqui do texto foram para todos. O convite foi feito para todos, irmãos. O convite não é só para os predestinados, os eleitos. Jesus morreu na cruz por todos. Agora você aceita Jesus de todo o coração? É isso que faz a diferença do convite. É você aceitar o convite que Ele está fazendo. O convite é universal. Irmãos, é uma honra de Deus. Convidou você para morar com Ele lá no céu. Agora é uma afronta nossa de desprezá-lo. O convite é uma honra,
é uma afronta nós recusarmos o convite de Deus. Ficamos dando desculpas, e desculpas infundadas, porque aqui no texto, se você olhar as desculpas, irmãos, porque assim, se eu avisei com antecedência, é lógico que se eu chamasse, vamos comer uma pizza agora, eu falo, não, pastor, já tinha compromisso, não vai dar. Agora assim, avisei semana passada, Vaso, na semana que vem não marca nada, porque a gente vai comer uma pizza depois do culto. É só uma ilustração, hein, Vaso? Não vai guardar isso no coração. São desculpas, irmãos, que não tem fundamento. As desculpas, não, porque assim, irmão, você compraria uma terra sem ver antes? Sem saber a procedência? Sem ver o local, saber aonde fica? E ele diz aqui, não, comprei uma terra e preciso ir lá para ver. Já comprou, agora eu preciso ir lá para ver se a terra é boa. Já que comprou mesmo, né, irmão, vai amanhã. Vai na semana que vem. Vai outro dia. O outro vai dizer assim, não, eu comprei uma junta de bois e eu preciso testar, para ver se a junta é boa. Vai no outro dia também, irmãos. E o jovem que casou? Casou, irmão, leva a esposa junto para a festa. Vai celebrar lá, irmãos. Mas assim, eles ficam dando desculpas, como diria no ditado, esfarrapadas. Desculpas para dizer, eu não vou, não quero o convite, não vou lá na festa, não quero ir. Aí, irmãos, Mateus vai dizer que o convite foi feito, mas tinha aqueles que tinham as vestes indignas. Entrou até na festa, mas foi convidado a se retirar, porque tinha as vestes indignas. Eu não sei se você viu o repórter essa semana, um rapaz que foi entrar lá no Círculo Italiano, no restaurante, e porque ele tinha dinheiro para pagar, estava bem vestido, porém estava de bermuda. E por ele estar de bermuda, não deixaram entrar no restaurante. Até ofereceram a calça de um garçom para que ele pudesse entrar no restaurante. Ele não estava mal vestido, porém não estava apropriado para o local que ele estava. E assim, irmãos, somos nós. Podemos estar na igreja, mas de maneiras indignas, impróprias. Aqui fora todo mundo bonitão, bem arrumadinho, bem alinhadinho, mas aqui dentro é uma terra que só Deus conhece. Como diz o Salmo, o Senhor sonda e nos conhece. Ele sabe quando nós assentamos e quando nos levantamos. Eu olho aqui e falo, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas aqui dentro Deus fala assim, a picareta, conheço, porque lá no céu, irmãos, não dá para entrar de qualquer jeito. Não dá para entrar de qualquer jeito. Tem um hino que é da época da missionária Fátima. Eu só lembro desse pedacinho. No céu não entra pecado, angústias e dor. Então, irmão, no céu não vai entrar nada disso. Não vai entrar nada disso lá no céu. E a Bíblia, irmãos, vai dizer sobre vestes, simboliza a santidade, simboliza a nossa vida espiritual com Deus. E eu vou citar aqui alguns textos, se os irmãos estiverem atentos lá, quiser pôr no telão para você acompanhar, eu vou ler bem devagarzinho. 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Olha o que diz a Bíblia, irmão. Não sou eu. A Bíblia diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem não vai entrar? Os injustos. Não erreis,
nem os fornicadores. Quem é o fornicador? É aquele que tem um relacionamento sexual fora do casamento. Não são casados, porém tem relacionamento sexual. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Você sabe quem é, né, irmão? Os efeminados. Nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os mentirosos, os idólatras e todos os mentirosos. Apocalipse 22, 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, porque Jesus vai dizer que aquele que entra na cidade fora das portas é o ladrão, irmão. Quem pula muro, quem pula portão, quem arromba a fechadura é ladrão. Mas aquele que está fazendo tudo certinho, ele vai entrar pelas portas, irmãos. Vai entrar pelas portas. Mas continua o texto. Fora ficam os cães. Não os cachorros, tá, irmãos? Os cães aqui são aqueles que pregavam a falsa doutrina. Fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Esses ficarão de fora. Então no céu não se entra de qualquer maneira. Na igreja você pode entrar de qualquer maneira, você pode continuar de qualquer maneira, mas lá no céu não dá para entrar de qualquer maneira. Podemos achar que estamos salvos, mas no final a igreja ser arrebatada e alguns ficarem. Podemos estar na igreja, pregando, orando, cantando, dizimando, ofertando, participando da Santa Ceia, e no final ouvirmos a triste notícia: Senhor, mas no teu nome, Senhor, mas no teu nome, Senhor, no teu nome, e ouvirmos a notícia: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esses escolhidos é justamente aqueles que se afastarem dessas coisas, que viveram uma vida de santidade, que viveram uma vida na presença do Senhor. O convite chegou para os judeus, para os fariseus, para os doutores da lei, mas eles rejeitaram o convite. As vestes inadequadas, aqueles que não trocaram as suas vestes, pois lá só vai entrar aqueles que têm as vestes adequadas, as vestes de santidade. Por isso que quando Zacarias, ele vai trazer uma visão de Deus para o povo de Israel, e ele vai dizer para o povo de Israel: Satanás está acusando o sacerdote Josué, porque as suas vestes estão sujas, simbolizando não só a veste do sacerdote Josué, mas simbolizando as vestes do povo de Israel. Porque o povo de Israel estava vivendo na idolatria, estava vivendo no pecado, e o Senhor está trazendo uma palavra para o profeta Zacarias, dizendo assim: o povo está com as vestes sujas, e porque o povo está com as vestes sujas, eu não posso estar no meio de um povo que vive em pecado, que vive na impureza, que vive sem santidade. Eu só habito no lugar aonde há santidade, aonde há
purificação, aonde há limpeza espiritual. Por isso, irmãos, a igreja não tem mais autoridade, a igreja não tem mais ousadia, porque a igreja já não está mais sendo purificada, santificada como deveríamos estar, em santidade na presença do Senhor. Mas Deus é tão bom. Zacarias fala para Josué e para o povo: a veste de vocês está contaminada, vocês estão em pecado, Deus não pode se manifestar no meio de vocês, Satanás está acusando vocês, mas Deus diz assim: mas eu enviei o meu anjo, e ele trocou as vestes de Josué, vestes novas. Quando diz lá em Gênesis, Adão pecou juntamente com Eva, e eles perceberam que eles estavam nus. O que o Senhor fez? Eles colocaram as folhas para esconder a sua nudez. O que o Senhor fez? Matou um cordeiro, tirou a pele e fez roupa para Adão e fez roupa para Eva, simbolizando que Jesus viria, morreria como um cordeiro, para vestir as nossas vidas com vestes novas, para perdoar os nossos pecados, para que agora nós possamos ser santificados, para estarmos na presença daquele que é o Santo dos Santos, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Ele é digno, irmão, Ele já nos santificou, Ele já nos purificou, basta nós orarmos e nos arrependermos, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados, irmãos, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é digno de toda honra e é digno de toda glória. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 22, versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes adequadas, nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestir as vestes nupcial? O homem se emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos, os pés e lance-no fora para as trevas. Ali haverá choro, ranger de dentes, pois muitos são chamados. O convite é para todos. Muitos são chamados. O convite é para todos. Mas poucos são os escolhidos. Poucos são os escolhidos. Agora aqui eu termino, só pincelando. O primeiro convite foi para os judeus, eles recusaram. O segundo convite foi para os gentios, para a igreja, para nós. Esse foi o segundo convite, e a igreja correspondeu ao convite de Jesus. Nós aceitamos o Senhor nas nossas vidas. Somos os mancos, os cegos, os coxos. Nós aceitamos o nosso Senhor e viemos para Ele e estamos com Ele. Mas o terceiro convite, o convite que foi feito para os drogados, para os bêbados, para os alcoólatras, para as prostitutas, sabe que são esses, irmãos? É o ID de Jesus. A igreja não pode ficar parada, a igreja não pode ficar calada, a igreja precisa evangelizar, a igreja precisa ser ganhadores de almas. A prioridade de Jesus aqui no texto foi justamente essa: a igreja precisa ser evangelística, precisa pregar a palavra, porque eu quero a minha casa cheia. E quando eu digo casa cheia, não é só a igreja cheia, é o céu cheio, irmãos, porque já está tudo preparado para muita gente, e nós precisamos não calar as nossas bocas, mas pregarmos a palavra do Senhor, porque a prioridade da igreja é a salvação de almas. Se a igreja não está ganhando almas, a igreja está doente, a igreja está enferma. Que o Senhor possa nos usar para ganhar almas. A Bíblia vai dizer aqui, versículo 23 de Lucas 14: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos valados
e obrigue-os a entrar. E obrigue-os a entrar. Sabe o que está querendo dizer o texto aqui, irmãos? Insiste. Vamos lá para a igreja? Não, o sangue de Jesus tem poder. Não vai falar assim, né, irmão? Não vou, não. Ah, então não chamo mais também. Quer ir? Aí você vai orar. Ser espiritual, vai tirar um dia de jejum por ele. E vai de novo. Vamos lá, vai ter um negócio legal lá na igreja. Você não quer ir comigo? Ah, hoje não vai dar. Aí você fala, vou orar mais um pouquinho. Aí vai chamar de novo. Uma vez eu ouvi uma estatística que diz que uma pessoa, antes de entrar dentro de uma igreja evangélica, recebeu o convite 7 vezes. Então assim, foi o mala, foi a rádio, foi a televisão, foi um folhetinho, e assim foi até a pessoa entrar dentro da igreja, irmãos. Então é insistir, isso que está dizendo, obrigue-os a entrar. É o esforço, irmão, do trabalho evangelístico, é o esforço de nós ganharmos almas, pois nós evangelizamos, mas quem convence do pecado é o... Agora, se você se cala, irmão, como que o Espírito Santo vai agir? Então vai, irmão, dá lugar para Deus te usar, porque o Senhor quer a casa cheia. Você tem evangelizado? Não precisa responder não, irmão. Você tem evangelizado? Você tem se santificado? Você tem priorizado as coisas de Deus, as coisas espirituais? Ou você é aquele que está dando desculpas, como o texto? Estou ocupado. Tem coisa mais importante. Como aquela ilustraçãozinha antiga. Vem para Jesus, vamos comigo para a igreja. Quando eu me formar, tiver com o meu canudo na mão, eu vou para a igreja. Aí depois, não, quando eu conseguir o meu emprego, aí eu vou para a igreja. Não, deixa eu comprar primeiro o meu AP, depois eu vou para a igreja. Não, quando eu casar, aí sim, aí eu vou para a igreja. Não, quando eu tiver filhos, aí eu vou para a igreja. Não, só falta eu me aposentar agora. Aposentando, aí ó, servir Jesus 100%. Aí você vai lá no cemitério, Jaz, Marcelo, Jaz, Fausto, Jaz. Aí já foi tarde demais, irmão. A vida inteira foi dando desculpas. Tem pressa não, mas... Você faz um velório, né? Aí você faz um velório, aí você vai dizer lá para a família, para todos, né? Você não vai dizer adeus, porque nós somos servos do Senhor. Você vai dizer até logo, até breve. Aí você olha assim, mas não tão breve assim, né? Mas até breve. Até logo, mas não tão logo assim, né? Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Então é assim, irmãos, nós ficamos dando desculpas para Deus. O grande banquete foi preparado por Deus, que é a salvação das almas. Já está tudo pronto lá no céu. Foi oferecido, o convite foi feito para todos. E nós, como igreja, devemos ir até os confins da terra pregando o Evangelho. Se não podemos ir, pelo menos que possamos orar. Se não podemos orar, pelo menos que possamos contribuir. Mas alguma coisa nós temos que fazer em pró das almas perdidas. Porque ainda há lugar, irmãos. O texto vai dizer que ainda há lugar. A igreja aceitou o convite, mas ainda há lugar. Nós aceitamos o convite, mas ainda há lugar. Porque o Senhor quer ver a casa cheia. O Senhor quer ver a casa repleta de pessoas adorando o adorando em espírito e em verdade. Ainda há lugar na sala do banquete. Ainda há lugar, irmãos. Que nós possamos permanecer fiéis até o fim. E que nós possamos continuar evangelizando.
evangelizando até aqueles que nos perseguem, orando até por aqueles que nos perseguem, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ore pelos que te perseguem, porque quando amamos, falar assim: ah, missionário Fátima, eu te amo. É muito fácil, irmãos, ela me ama também, me dá cada camisa bonita. Aí é fácil, irmão, falar que eu amo a missionária Fátima. Agora falar aquele lá que pisa no meu calo, que fala mal de mim, fala mal da minha esposa, fala mal dos meus filhos, aí é ser crente. Aí Jesus falou assim: aí sim, aí você de fato está exercendo a marca do discípulo, que é o amor. Que Deus possa nos dar graça e nos dar forças para que todos nós possamos entrar na sala do banquete, adorando e exaltando o nome do Senhor.